Graça e paz, meus amados irmãos, pastores e conselhos, e demais irmãos e irmãs da Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde quer que Deus leve estas palavras. A nossa gratidão à Federação de Homens do Presbitério de Santo André, que é responsável por este trabalho. E a nossa gratidão especial aos amados pastores, que não pouparam esforços para enviar as mensagens que se seguirão neste momento precioso de reflexão. Realizamos este trabalho de forma extraordinária, devido ao combate à proliferação do coronavírus, que nos tem mantido em isolamento social. Não obstante, não poderíamos deixar de fazê-lo. Temos o dever de falar sobre a maior vitória de todos os tempos para a humanidade, a morte e ressurreição do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Foi justamente na Páscoa que o nosso Senhor realizou a Batalha das Batalhas, que traz a vitória a todos quantos creem no seu santíssimo nome. Anunciamos a vitória que traz a paz, a salvação e a vida eterna. A Páscoa tem o significado mais sublime de todas as festas. Significa a morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Neste evento, nos lembramos das palavras de Jesus na cruz, que demonstram a sua santidade, a sua deidade e a sua humanidade. Nosso legítimo representante, recebendo sobre si o castigo que nos traz a paz. As suas palavras na cruz, tão doces, também demonstram a sua infinita graça a todos quanto o receberem. Contudo, confirma o justo castigo aos que o rejeitam. Que estas palavras agora proferidas pelos servos do Senhor tragam consolo, paz e alegria e, sobretudo, esperança aos nossos corações. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos enviando essa mensagem online devido à grande dificuldade e lutas que vivemos com a pandemia, com o coronavírus. Nós nos reuniríamos em nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Jardim Itapuã, e por esse motivo que o mundo está parado, nós resolvemos gravar as nossas mensagens a todas as igrejas do nosso concílio, o presbitério de Santo André. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de também usar a tecnologia. E nós temos a certeza de que as mensagens que serão trazidas para toda a igreja do nosso concílio trará consolo, conforto, trará também uma grande reflexão sobre este dia, que nós celebramos, chamada a Sexta-feira Santa, onde nós relembramos das últimas 7 palavras de Jesus, registradas nos Evangelhos, na cruz do Calvário. Então nós queremos primeiramente orar e agradecer a Deus pela vida das nossas igrejas, nossos queridos irmãos que compõem este concílio de Santo André, e orar também pedindo a bênção sobre a nossa Federação de Homens, que propôs fazer este culto e agora sim de forma a conduzir aqui por vídeo. Oremos a Deus. Pai, nós queremos agradecer a Ti, porque o Senhor, independentemente das circunstâncias, o Senhor nos dá a oportunidade de continuarmos a proclamar a Tua palavra. Senhor, Te louvamos, porque o Senhor colocou no coração da nossa Federação de Homens deste concílio a realização de um culto. E mesmo que ainda não pudéssemos nos reunir, Senhor, mesmo virtualmente, nós podemos falar, podemos proclamar estas palavras maravilhosas registradas nos Evangelhos. Senhor, as 7 últimas palavras ali citadas, as palavras do nosso Salvador Jesus Cristo.
Te agradecemos pelo nosso concílio, que tem dado todo o apoio, e pedimos que este momento em que a igreja ouvirá estas palavras sejam, Senhor, profundamente tocados pelo Teu Santo Espírito no ouvir cada uma das mensagens dos Teus servos pastores que compõem o concílio de Santo André, do presbitério de Santo André. Nós te louvamos por esta grata oportunidade e pedimos, Senhor, que tudo que for feito seja somente para a honra e para a glória do Teu santo nome. Oramos com gratidão, ainda rogando que o Senhor venha abençoar, Senhor, esse tempo que teremos juntos. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer a leitura do texto do Salmo 42, que servia como parte da nossa liturgia. Salmo de número 42. Eu vou fazer esta leitura e logo após a leitura a primeira mensagem será proclamada. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon, no Monte Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam dizendo: o teu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Eis a mensagem do Senhor. Agora teremos a mensagem proclamada pelos nossos queridos pastores. A primeira palavra. Nós pedimos que todos atentem-se às mensagens que os servos do Senhor estarão ministrando neste momento. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos, com certeza, um dia e um tempo refletindo sobre as bênçãos do Senhor, mas principalmente nas palavras do nosso Salvador. Ouçamos a primeira palavra. Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu peço licença para entrar na sua casa nesse momento para compartilhar com você alguns aspectos sobre as últimas palavras que Jesus Cristo disse antes de morrer. Coube a mim a honra de falar um pouco a respeito da primeira palavra que Jesus disse. Está em Lucas capítulo 23, no versículo 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse brado é muito importante para nós.
é muito importante não somente por causa da revelação da personalidade de Jesus, mas porque também ensina para a gente o caminho da glorificação do nosso Senhor. Naquela cruz, Jesus Cristo reuniu forças para dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E ele não fez isso em tom de queixa, ele não fez isso em tom de injúria. Ele eleva a sua voz para interceder pelos pecadores. Daí a gente tirar a nossa primeira lição. No lugar de alimentar qualquer tipo de ressentimento, Jesus estendeu o seu perdão às pessoas que lhe faziam mal naquela ocasião. Não podia ser diferente. A mensagem de perdão sempre fez parte do evangelho que Jesus pregava e também fez parte do ensino aos seus seguidores. Jesus ensinou aos seus discípulos a perdoarem a quem lhes ofendia. Então, a lição para a gente aqui é a lição do exemplo. Com o perfeito exemplo de Jesus para nos guiar, vamos então perdoar os outros, tanto durante a nossa vida quanto também na hora da nossa morte. Perdoar, portanto, é algo que Cristo fez e nos ensinou. Pratiquemos isso. Uma segunda lição tem a ver com a cruz de Cristo. O que é que torna a cruz de Cristo algo singular? O que é que torna a mensagem de perdão algo singular, uma vez que muitas religiões falam a respeito da necessidade de perdão? Ora, o que aconteceu na cruz foi algo singular por causa de quem morreu na cruz. O caráter peculiar está associado a Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, e aquilo que ele veio realizar através da sua própria morte, tornando a cruz um símbolo representativo daquilo que ele realizou. Não que a cruz seja um único símbolo capaz de trazer isso à nossa memória, mas Jesus Cristo mesmo conferiu singularidade à cruz. Em João capítulo 12, no versículo 32, ele disse: Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, a cruz é uma representação peculiar, principalmente quando a gente pensa e associa a esta frase de Jesus aquilo que o próprio Moisés realizou no deserto. Certa feita, quando o povo, pecando contra Deus, foi punido por serpentes abrasadoras, Deus instruiu Moisés a construir uma serpente de bronze, elevá-la através de uma haste, e todo aquele que fora mordido pelas serpentes abrasadoras e olhassem para a serpente de bronze seriam curados. Quando Jesus conversou com Nicodemos, ele também usou essa figura, essa imagem da serpente de bronze hasteada para falar a respeito daquilo que ele mesmo iria fazer. Ele disse: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Qual o objetivo? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a intercessão de Jesus é peculiar porque a humanidade foi picada pela terrível serpente do pecado e o seu veneno mortal atingiu todas as partes do seu ser. Então, quando Jesus disse perdoa-lhes, ele estava de fato demonstrando para todos que havia chegado a hora do Filho do Homem a atrair a atenção de todos para si. E isso revela então que Jesus Cristo é o intercessor misericordioso. Cumpre-se nele aquilo que foi dito por intermédio do profeta Isaías, que Jesus pelos transgressores intercedeu. Jesus pede ao Pai que pecadores sejam perdoados, não porque ele mesmo não possa perdoar, mas porque Jesus Cristo está indicando a todos, inclusive a nós, que ao dizer ao Pai, perdoa-lhes, que ele está cumprindo o seu ofício sacerdotal exatamente em conformidade com os padrões cerimoniais do Antigo Testamento. Um sacerdote é quem intercede pelos pecadores. E a gente sabe muito bem que Jesus Cristo perdoou muitos pecadores, mas ele não fez isso nesse momento para que a sua glória se manifestasse. Jesus é glorificado como intercessor misericordioso. Essa é outra lição valiosa para nós. Isso mostra, então, que a intercessão de Jesus pelos pecadores é algo necessariamente vital. A nossa vida depende desta intercessão. E isso porque o pecado é um abismo intransponível.
É um mar de miséria, é um veneno que contaminou e distanciou o homem do seu Criador. E fez isso de tal maneira que todos morreram e carecem da glória de Deus. E é assim, em meio a tudo isso, que Jesus Cristo é levado como intercessor. O perdão que Jesus oferece não foi automático, não foi incondicional. Todos são responsáveis e por isso todos carecem de arrependimento. Todos carecem pedir perdão pelos seus próprios pecados. Toda a humanidade é culpada. Todos precisam igualmente se arrepender. Então, hoje nós aprendemos com esse brado a singularidade do sacrifício de Cristo na cruz. Aprendemos sobre o seu exemplo estendido a todos que nós devemos seguir. Aprendemos que Jesus Cristo é aquele que cumpriu cabalmente as Escrituras Sagradas, revelando que ele é o intercessor misericordioso, o intercessor necessário à raça humana. Portanto, aqui está a ilustração da cruz em seu poder de atrair pessoas para si. Essa é a história do Evangelho. Essa mesma mensagem chegou a todos nós e continuará chegando. Agora, infelizmente, alguns corações vão seguir endurecidos, não vão aceitar essa realidade. Mas graças a Deus que para outros esse brado de Jesus é poderoso o suficiente para agitar os seus corações e trazê-los quebrantados aos pés de Jesus. Então, nesse dia, nos lembremos que o nosso Senhor Jesus Cristo foi glorificado em seu sacrifício, porque ele mesmo é o sacrifício pelo pecado e ele também é o sacerdote que oferece esse sacrifício. Não se esqueça disso. Os maiores pecadores podem obter perdão pela intercessão de Jesus. E se você é um pecador arrependido, saiba, Jesus já intercedeu por você, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Deus nos abençoe, meus irmãos. Graça e paz, amado. Ainda juntamente com os nossos irmãos, pensando um pouco sobre as sete palavras da cruz, hoje eu quero compartilhar com você o texto de Lucas, capítulo 23, verso 43, uma das últimas palavras de Jesus. E disse o Senhor: Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu diria que a melhor, olhando para o texto grego, a melhor tradução seria o que diz o texto grego. Ou seja, digo-te a verdade, hoje junto a mim estarás no paraíso. Essa foi a resposta de Jesus. Querido, se eu tivesse que dar um tema a esta pequena reflexão, eu diria: da morte para o paraíso. E pensando nesse tema, eu penso que o Senhor Jesus sabe como humilhar o nosso último inimigo, no caso, a morte. Eis aqui uma verdadeira afronta à morte. Quando tudo parecia estar indo bem, numa perspectiva de perca da parte de homens que estavam condenados à morte e mereciam a morte, não Cristo, mas aqueles homens que estavam lá, em especial aquele que sabia e que se reconciliou com o Senhor, que disse: Senhor, eu sou culpado, eu mereço estar aqui. E não é à toa que uma de suas palavras é: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Esse é o reconhecimento da sua desgraça, do seu estado de incapacidade de solução de problema, de sair daquela situação. Então, quando tudo parecia estar caminhando para um final extremamente triste na vida daquele homem, ele recebe uma palavra do Senhor. E a palavra do Senhor para aquele homem é:
Digo-te a verdade, hoje junto a mim estarás no paraíso. Essa expressão, digo a verdade, querido, está em contradição com aquilo que o outro malfeitor persuadia o seu companheiro de cruz, ao dizer, a duvidar da figura de Cristo, a duvidar da divindade de Cristo. E ele zombava, o texto diz que ele zombava de Jesus. Mas Jesus aqui, quando ele usa a expressão digo a verdade, digo-te a verdade, ele está justamente reafirmando a sua divindade. Mas não somente isso. Jesus acrescenta, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E essa expressão vem reafirmar de que Jesus ressuscitaria dos mortos e estaria na glória. E junto a ele estaria aquele homem que se arrependeu em meu seu flagelo. Pois é assim que o Senhor age. O Deus encarnado na cruz do Calvário tem uma resposta para seja qual for a situação da nossa vida. Foi assim com aquele homem, e será com todo homem que reconheça a sua misericórdia, que reconheça a sua divindade, que reconheça que o Cristo encarnado morreu e ressuscitou dentre os mortos. Eis a razão pela qual nós, Igreja do Senhor, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio às adversidades do nosso tempo, cremos fielmente que a nós está preparado o paraíso, que o Senhor um dia nos receberá e desfrutaremos plenamente da sua companhia. Eis a expressão que o Senhor usa aqui justamente para reafirmar de que não há coisa melhor do que a presença de Deus conosco. Seja nesta vida, seja na morte, seja qual for o contexto, não há coisa melhor. Nada pode nos roubar a alegria de estarmos na presença do Senhor. Este homem, ele tem consciência do seu flagelo, da sua miséria, da sua condição de imerecedor. Por isso que há aqui um apelo da parte deste homem para com Deus. Lembra-te de mim. Ah, meus amados, o que seríamos de nós se o Senhor não lembrássemos de nós? O que seríamos de nós se o Senhor não olhasse para nós? Mas bendito seja o nome do Senhor, porque mesmo em meio a tantas adversidades, nós podemos dizer que o Senhor tem lembrado de nós. E certamente, um dia estaremos plenamente na sua presença. Por isso eu quero deixar esta palavra e eu quero encorajá-lo, seja qual for o contexto que você esteja vivendo, a você olhar para o Senhor como aquele homem olhou para o Senhor na cruz. E não dar ouvido àqueles que duvidam da mensagem do Evangelho. A não dar ouvido àqueles que tentam nos persuadir com as suas inverdades, com as suas mentiras. Pois o Senhor tem uma palavra, o Senhor tem a verdade, o Senhor é a verdade para as nossas vidas. Deixa que esta palavra, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe nesse tempo de crise e que você possa olhar para o Senhor, ouvir a mensagem de salvação e que você possa entender que Deus tem algo para a sua vida além desta vida. O Senhor o chamou com o seu poder. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que esta seja a nossa esperança, em nome de Jesus.
Graça e paz, igreja. É com alegria que eu entrego essa palavra ao coração dos irmãos nesse dia tão especial em que nós realizamos o culto das 7 últimas palavras de Cristo na cruz do Calvário. Meus queridos, eu agradeço a Deus também por este meio de comunicação. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo, que não poderia estar de forma constante nas igrejas pelas quais ele passou, se utilizou também de um meio, que é a correspondência epistolar, para poder falar com os irmãos das igrejas da Ásia Menor. E nesse momento nós estamos utilizando esse meio de comunicação para conversar com os irmãos da nossa igreja, com os irmãos do nosso presbitério. Então agradecemos a Deus por esse instrumento. Mas rogamos a Deus que logo passe essa pandemia e que logo nós possamos estar conversando a viva voz, e possamos estar nos abraçando e possamos estar juntamente com os irmãos numa relação mais afetiva. Bom, isso posto, vamos falar um pouquinho a respeito da terceira última palavra de Jesus na cruz do Calvário. O texto se encontra no Evangelho de João, capítulo 19, nos versos 26 e 27, que dizem assim: Vendo Jesus a sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Queridos, nós podemos tirar várias lições desse texto, mas dado ao nosso tempo, ao nosso foco aqui, eu gostaria de destacar nesse texto 2 ações de Cristo no cumprimento da lei dada a Moisés, lá no livro do Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17. O próprio Senhor Jesus diz que veio aqui para cumprir a lei e não para revogar a lei. E nesse ato, Jesus cumpre a lei mosaica. De que forma? No primeiro momento, Jesus cumpre a lei mosaica amando a Deus sobre todas as coisas. Jesus se entregou voluntariamente e de forma obediente ao Pai. Ele entrega a sua vida. Ele vai para a cruz. Ele vai para o Calvário. E estando na cruz, ele meio que rompe com os laços familiares. Esse laço é laço filho-mãe, quando Jesus entrega a sua mãe aos cuidados do discípulo amado. Parece um pouco estranho isso, mas obviamente essa ruptura se dá porque logo mais Jesus entregaria o seu espírito ao Pai. A sua função aqui na terra, a sua função como filho de Maria, estava completa. E o laço maior que ele possuía não era com Maria, obviamente, mas o laço maior era com Deus, porque Jesus é divino. Jesus faz parte da divindade, da trindade. E esse laço, sim, é um laço eterno, mas o laço que ele tinha com Maria era um laço temporal. Enxergando o texto dessa forma, fica muito fácil de nós entendermos que Jesus não veio aqui para cumprir a vontade de Maria, mas Jesus veio aqui para cumprir a vontade de Deus. E que Jesus nos céus não cumpre a vontade de Maria, mas que Jesus nos céus cumpre a vontade de Deus. E esse cumprimento da vontade de Deus demonstra que Jesus ama a Deus sobre todas as coisas. E que Jesus amou a Deus mais do que amou a própria Maria. No segundo aspecto do cumprimento da lei, nós percebemos que Jesus demonstra o seu amor ao próximo. Ele demonstra o seu amor a Maria, a sua mãe, e demonstra esse amor confiando o cuidado de sua mãe nas mãos do discípulo amado. Jesus estava partindo. Ele ia para junto do Pai. E ele entrega, então, essa responsabilidade, que muito provavelmente os seus irmãos não conseguiriam cumprir, ao discípulo amado. Ele tem essa preocupação com Maria, demonstrando assim o seu amor ao próximo. Certamente, Maria, naquela situação, estava viúva. Não existia mais a figura de José. E Jesus, então, entendendo a fragilidade de Maria, pede
a João que João cuide de Maria. E João, então, a toma como mãe e a leva para a sua casa. Então, podemos aprender essas duas coisas nesse texto. Que Jesus cumpriu a lei, cumpriu amando a Deus sobre todas as coisas. E cumpriu a lei também amando o próximo. Amou a sua família, Maria, e também amou a nós. E deixa-nos um exemplo. Exemplo para nós cumprirmos a lei de Deus. Amando primeiramente a Deus. Amando sobre todas as coisas a Deus. Entendendo que quem ama a seu pai ou sua mãe mais do que a Deus não é digno dele. Conforme Mateus capítulo 10, verso 37. Mas em segundo lugar, amando também o próximo. Como consequência desse amor a Deus. Mostrando a preocupação, o amor e o cuidado para com o próximo. Que possamos aprender nesse exemplo belíssimo de Jesus na cruz e no Calvário, o cumprimento da lei. Que possamos amar a Deus sobre todas as coisas e que também possamos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Que Deus abençoe a cada um de vós. Amém. Mateus 27, 46 diz: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Essa quarta fala, ou quarta palavra da cruz, está registrada em Mateus e em Marcos 15, 34. Com a diferença que em Mateus ela foi escrita em hebraico, Eli, Eli, lama sabachthani, e em Marcos em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mas com o mesmo significado, Deus meu, por que me desamparaste? Nesta breve mensagem queremos falar sobre o insondável amor do abandono. O Filho unigênito de Deus foi abandonado. E abandono, desamparo, ser deixado em apuros, o virar o rosto, tudo isso é muito difícil de lidar. E muitos têm clamado e gritado diante deste fato em suas vidas. Mas aqui Jesus não está bradando por causa do abandono dos seus discípulos, dos seus irmãos, que até então nem criam nele, do seu povo judeu que o entregara aos judeus, aos romanos, ou mesmo dos seus santos anjos que sempre estiveram ao seu lado em momentos difíceis. Aqui o Filho está bradando ao Pai, ao ser abandonado por ele. Essa imagem do Filho de Deus sendo abandonado pelo Pai no momento mais difícil em toda a sua vida encarnada tem muito a nos ensinar. A dor do abandono sofrida por Jesus é única e inigualável. Ela não é apenas pelos sofrimentos da cruz, nem pela morte em si mesmos, que realmente trouxeram dores insuportáveis, especialmente para ele, o Filho de Deus. Dores por causa de pregos, de cravos, também estavam sendo sofridas pelos malfeitores crucificados à sua direita e à sua esquerda. Mas esta dor do abandono sofrida por Jesus foi singular, única, exclusiva em toda a história da humanidade. Outro difícil momento de dor intensa sofrido por Jesus, quando a sua alma estava triste até a morte e o seu suor se tornou em gotas, como gotas de sangue, fora na noite anterior a esta. E está ligado a este momento, no Getsemane, quando Jesus, antes de ser preso, disse: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Aqui ele está se referindo em especial a este exato e específico momento do abandono de Deus. No Getsemane, anjos vieram consolá-lo, mas aqui ele está completamente só. É bom dizer que nem aqui, nem em qualquer outro lugar, Jesus está reclamando diante do seu sofrimento. Ele tinha plena consciência do que ele viera fazer e sabia que aquele momento era o cumprimento do propósito de sua encarnação. Isso não seria nada fácil, nem para ele, mas ele veio para isso e nenhum outro poderia fazê-lo em seu lugar. Ali estava o prometido e esperado Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo, o qual não só daria a sua vida, mas também tiraria o pecado do mundo, levando-o sobre si. O Cordeiro de Deus estava bradando: Deus meu, por que me desamparaste? Neste momento se cumpriam diversas profecias a respeito do Messias.
Nos Salmos, nos profetas, especialmente em Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si a iniquidade de todos nós. Como diz o reverendo Álvaro Reis, esta misteriosa separação espiritual, este abandono, foi de curta duração, de alguns minutos apenas, mas tempo esse perfeitamente correspondente à eternidade, visto ser sofrida não só por um homem santo e perfeitamente imaculado, mas por um homem Deus. Jesus foi obediente à vontade do Pai e tomou o cálice que somente ele vicariamente poderia tomar. Os atributos, santidade, justiça e ira divinas estão relacionados com o abandono do Filho. É nesse momento que o santo e justo Deus vira o seu rosto e abandona o seu Filho na cruz e descarrega sobre ele a ira que deveria vir sobre nós por causa dos nossos pecados. Deus fez recair sobre ele os nossos pecados e a justiça e a ira por causa dos nossos pecados. Deus fez recair sobre ele os nossos pecados. Lembremos disso. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Ele se fez pecado por nós para que fôssemos feitos justiça de Deus. Este é o sacrifício último realizado pelos pecados. Na verdade, o único, eficiente e suficiente, pois até os do Antigo Testamento em si mesmos não purificavam pecados, pois representavam este e só tinham valor pela fé neste sacrifício que viria. E agora qualquer sacrifício posterior a este de Jesus na cruz é uma abominação a Deus. Aqui Jesus não está morrendo somente pelos que futuramente creriam nele, mas também pelos pecados de todos os que desde Adão esperavam e creram na sua vinda. Ele levou sobre si a morte de todos nós, os pecadores, os que cremos em Jesus. Ele deu a sua vida em resgate por muitos, pelos eleitos, cujos nomes estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Ele pagou o alto preço pelas nossas dívidas, que não poderiam ser jamais pagas por nós mesmos. Este é o insondável amor de Deus visto no abandono. Aqui não contemplamos apenas a santidade, a ira e a justiça de Deus, mas também o seu insondável amor por nós. O melhor de Deus, Jesus, foi entregue por amor a nós. Deus Pai não desamparou o Filho porque não amava. Jesus é o eternamente amado Filho de Deus, em quem o Pai se compraz. Ele foi desamparado num ato de amor para que os filhos de Deus em Cristo fossem amparados de forma justa e amorosa, para que estes também tivessem comunhão com o Pai. Aqui nós contemplamos tanto o amor do Pai quanto o amor do Filho por todos nós. O Pai amou o Filho amou o Pai, e este amor é a evidência de que somos amados de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Concluindo, a paixão de Cristo é a propiciação pelo pecador que, arrependido, crê na sua obra vicária. Isso deve levar-nos a Deus, a Cristo, cheios de amor, de gratidão, de fé, confiança, esperança e paz, cheios de todo o consolo dos céus. Mas também deve levar-nos a uma ojeriza e nojo pelos pecados, vícios, injustiças e tudo mais que desagrada a Deus. Deve levar-nos com toda a reverência e sinceridade de coração a dizer, como disse o reverendo Álvaro Reis: Senhor, tu foste abandonado de teu Pai e meu Pai por causa da maldição dos meus pecados. Perdoa-me, Senhor, e dá-me o teu Espírito Santo, para que, separado mais e mais do pecado, não me separe mais de ti. Deus não poupou o seu próprio Filho unigênito por amor a nós. Vivamos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa gratidão ao nosso Senhor pela bênção de Cristo Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. E agradeço a Deus também pela nossa federação de PHs, que todos os anos dirige esse culto de gratidão a Deus e de pensar sobre as 7 palavras do Senhor sobre a cruz. Cabe a mim a 5ª palavra,
João 19, 28, a parte final, tenho sede, diz Nosso Senhor. O cumprimento, então, da Escritura aqui no lhe dar em vinagre a beber. E podemos observar, então, primeiramente, quanto respeito, quanta consideração Nosso Senhor demonstrava pela Escritura. O versículo 28 inteiro, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. A própria Escritura expressou seu beber nos seus padecimentos, por isso ele diz, tenho sede, isto é, pediu por algum líquido. Não era de todo estranho que ele estivesse com sede, porque na verdade ele é humano, era Cristo Jesus, homem, que estava ali padecendo as coisas que nós também padecemos. E assim nós o encontramos sedento numa viagem, João 4, 6 e 7, estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. E agora encontramo-lo novamente com sede, já ao final da sua jornada sobre a terra. Naquela oportunidade havia uma meta, um objetivo com respeito àquela mulher, que depois foi informada pelo Senhor que ele lhe daria água, que ela nunca mais teria sede, e ela se interessou muito por essa água, porque ela pensava que seria uma bênção para ela não ter mais que voltar à fonte de Jacó. Mas não era isso. Os tormentos do inferno são representados por uma sede violenta, e observamos isso na queixa de Dives, o homem rico da história contada por Jesus, que implorou por simplesmente um dedo molhado em água, apenas uma gota. A sede eterna estávamos todos condenados, não tivesse nosso Senhor Jesus Cristo padecido por nós para matar a nossa sede, visto ser Ele a água viva que desceu do céu para nos dessedentar da nossa miséria espiritual. Embora na sua humanidade, vemo-lo com sede. João 4,10, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E ela então ficou animada com aquela água. E esta água não é agora, essa água é de sempre, prometida pelo Senhor. Assim como o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou registrado em 1 Coríntios 10, 4, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Assim, quando o Senhor mandou Moisés ferir a rocha, e na segunda vez mandou falar a rocha, e saíram águas abundantes, só que na segunda vez ele bateu na rocha, e por isso perdeu a bênção de adentrar a terra prometida. A água está à disposição, sim, bendito seja Ele, aqueles lá no passado já experimentaram essa bênção e que refrigério para nós podemos nos dessedentar em Cristo Jesus. Contudo, a razão da queixa de Cristo é um tanto surpreendente. Trata-se de expressão pronunciada por Ele que se parece com uma queixa sobre seus sofrimentos físicos. Quando eles o chicotearam e o coroaram com espinhos, batendo-lhe na cabeça com o próprio caniço que lhe ofereceram numa cruel sessão de escárnio, de zombaria, ele não gritou, ai minha cabeça, ou quando açoitado, ele não gritou, ai minhas costas. Entretanto, agora, ele bradou do alto da cruz, tenho sede. Pois que, deste modo, ele expressaria, sim, o penoso trabalho de sua alma, Isaías 53:11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, pois a iniquidade deles levará sobre si. Ele teve sede, depois de haver glorificado ao Pai, cumprido a obra de nossa redenção e o resultado feliz de sua empreitada. Ele, deste modo, cuidaria em ver a Escritura cumprida. Até aqui tudo tinha se cumprido e sempre se cumpre, como é do projeto de Deus. Mas através disto ele manifesta-se que era, de fato, o Messias, na observação de que não só a Escritura estava pontualmente cumprida nele, porém rigorosamente observada por ele. Tudo isso demonstra que Deus estava com ele de verdade, que tudo aquilo que ele realizava ia exatamente de acordo com a palavra de Deus, cuidando de não destruir nem abrogar, mas cumprir toda a lei e os profetas.
A Escritura predissera sua sede, e então ele próprio relata, porque não poderia de outro modo ser conhecida, ao dizer, tenho sede. Estava profetizado que sua língua apegar-se-ia às suas mandíbulas. Salmo 22:15, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. E ele teve sede. Em segundo lugar, também podemos observar que a Escritura predisse que em sua sede ele receberia vinagre a beber e fel por alimento. Salmo 69:21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Eles lhe ofereceram vinagre para beber, além de fel, antes de o crucificarem, assim como somos informados através de Mateus 27, 33 ao 34. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Consta que os romanos davam esta bebida, que era um tipo de droga, para mitigar os sofrimentos dos crucificandos. Nosso Senhor abriu mão deste recurso e sofreu todas as terríveis dores e agruras desta morte atroz, para que a justiça do Pai fosse plenamente satisfeita nele e em nosso benefício. E assim ele me salvou, bem como salvou todas as minhas irmãs e irmãos que creram, que creem e que ainda crerão nele para a glória do Pai. De qualquer modo, a profecia não ficaria exatamente cumprida nesta ocorrência, visto não ter isto acontecido na sua sede, bem por isso mesmo, a esta altura ele disse, tenho sede. Na primeira ocorrência, ele não bebeu, contudo agora, sim. O versículo 30 do nosso capítulo 19 de João. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Cristo prefere sofrer uma afronta, um insulto, do que ver qualquer profecia não cumprida. Isso deveria nos satisfazer sobre todas as nossas aflições, de modo que a vontade de Deus seja feita e sua palavra levada a cabo, cumprida integralmente em nossas vidas. Outra vez, nosso Senhor é nosso modelo. Observemos então quão pouco de respeito seus torturadores lhe demonstraram. Versículo 29, estava ali um vaso de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Consta que esse vinagre era um vinho azedo que os soldados romanos usavam como bebida. E ao invés de subirem essa bebida através de uma escada num copo, assim como eles mesmos usavam, preferiram não ter o trabalho de subirem o mesmo até a boca do nosso Senhor. Portanto, preferiram embeber uma esponja e levar essa esponja umedecida à sua boca com uma vara de isopo. Um dedo molhado, mesmo que fosse apenas uma gota, que ele tivesse oferecido, isso teria sido muito melhor do que uma esponja pingando, escorrendo o vinagre. Nosso Senhor submeteu-se a tudo isto por nós, pecadores culpados. E assim devemos glorificar ao nosso Senhor, pois quando o céu lhe negou um raio de luz, a terra lhe negou uma gota d'água e lhe serviu vinagre, mas estava se cumprindo, porque ele beberia vinagre e aqueles soldados romanos não sabiam nada da profecia. Portanto, eles cumpriram a Escritura sem nem o saber. E é assim que acontece, o Senhor usa tudo e todos para cumprir com seus planos. Nosso Senhor teve sede para que nós então fôssemos dessedentados com a água viva que desceu do céu. Sejamos verdadeiros adoradores, minhas irmãs e irmãos, e que nosso Senhor procura verdadeiramente os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, sabendo que o grande lucro é do nosso lado. Que bênção a salvação em Cristo Jesus. Bendito seja Ele que teve sede, mas nós estamos dessedentados por toda a eternidade. Amém. Amados irmãos em Cristo, graça e paz. Está consumado. Esta palavra significa está pago. No original grego é apenas uma única, tetelestai. É a ideia de uma duplicata que é rasgada.
O escrito de dívida que era contra nós foi pago por alto preço na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus. Cristo na cruz pagou com seu sangue a dívida que era nossa. Ele pagou de uma vez por todas, uma única vez, de maneira que o sacrifício de Cristo na cruz é eficaz. Ninguém pode repetir o sacrifício de Cristo. Por isso é um grande engano, principalmente num país católico romano como o nosso, em que em cada missa Cristo está morrendo. Não, isso não é verdade. Cristo morreu uma única vez e a sua obra na cruz foi satisfatória. Cristo satisfez toda a justiça de Deus lá na cruz do Calvário. Está consumado, e a ideia de conclusão de uma obra, e a ideia do cumprimento de uma missão. Em primeiro lugar, Cristo consumou a sua obra obedientemente. Diz-nos a Escritura em Filipenses capítulo 2, versículo 8, que ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo obedeceu até o fim, obedeceu ao seu Pai. E nós também devemos obedecer ao Pai em tudo aquilo que Ele requer de nós. Em segundo lugar, Cristo consumou a sua obra voluntariamente. Lá em João capítulo 10, versículos 17 a 18, nós lemos: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Cristo deu a sua vida lá na cruz de uma forma espontânea, de uma forma voluntária. Ele não morreu na cruz porque ele foi fraco e os soldados foram astutos, e de tal maneira que Cristo não conseguiu escapar das garras dos soldados. Não, não foi isso. Ele deu a sua vida de forma voluntária. Ele mesmo, sabendo quando havia chegado a sua hora, ele falou para os discípulos: vamos para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Será morto, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Cristo deu a sua vida, em terceiro lugar, diligentemente. Vejam em João capítulo 4, versículos 30 e 31, contexto da passagem da mulher samaritana. Diz assim: saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. No verso 34, Jesus responde: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Notem aqui, queridos, quanto Jesus era diligente na sua missão. Nada podia distraí-lo, nada podia desviar dele a sua atenção, a sua missão. Os discípulos preocupados com a sua fome física, e Jesus responde que a sua fome espiritual estava sendo saciada, porque anunciar os mistérios do reino de Deus para aquela mulher, isso era muito mais satisfatório, prazeroso, do que se alimentar de alguma refeição que estivesse disponível naquela hora. Cristo consumou a sua obra totalmente. Tudo o que a lei exigia fora totalmente pago. Assim, tudo o que nós pecadores precisamos foi perfeitamente conquistado na cruz. Notem, queridos, Cristo realizou completamente a sua obra, de tal maneira que é uma grande afronta
quando nós nos deparamos com ensinos distorcidos da palavra de Deus, que dizem que em cada missa Cristo está sendo novamente morto, crucificado. Em cada hóstia partida é o corpo de Cristo sendo novamente imolado. Não, isso não é verdade. Cristo morreu uma única vez e ele consumou esta obra. Quando ele disse está consumado, ele realizou essa obra de forma perfeita, de forma eficaz. Que nós também, diante desta preciosa lição que nós temos, diante desta palavra, que nós venhamos a concluir a nossa missão. Como o apóstolo Paulo disse lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Que Deus nos abençoe e que aplique esta palavra em nosso viver para a glória dele mesmo. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de tratar da 7ª palavra de Cristo na cruz, que está registrado em Lucas, capítulo 23, verso de número 43. As palavras da entrega do Senhor Jesus, palavras de rendição de Cristo Jesus. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Para tratar deste trecho, irmãos, eu gostaria de falar de 3 perspectivas. A perspectiva passada, a perspectiva presente e a perspectiva futura. A perspectiva passada é a perspectiva de Davi falando no Salmo 31. A perspectiva presente é a perspectiva do próprio Jesus falando estas palavras, ecoando as palavras do Salmo. E a perspectiva futura, partindo da cruz, partindo do momento que Jesus falou, no momento deste grande evento central para nós. Então, a perspectiva futura fala de Estevão. Estevão, no capítulo 7 de Atos, verso 56. Então, nós vamos falar sobre essas 3 perspectivas para compreendermos um pouco da palavra de Deus, um pouco deste trecho que é tão importante para a nossa vida. A primeira coisa que eu gostaria de dizer, irmãos, é que todo evento ele é cercado por perspectivas e cada perspectiva aponta para o evento. A soma das perspectivas colaboram para a compreensão do evento. O que isso significa? Semelhante a um acidente de carro, por exemplo, onde os envolvidos dão os seus relatos. Somando esses relatos, a gente tem ideia do que aconteceu, ou tem pelo menos uma ideia mais correta daquilo que aconteceu, ou mais abrangente, fazendo com que a gente entenda o que de fato aconteceu naquele acidente. Da mesma maneira, irmãos, eu quero olhar para estas 3 perspectivas para que nós possamos compreender algumas lições interessantes sobre esse texto. E a primeira perspectiva que eu quero olhar aqui é a perspectiva passada. É a perspectiva do salmista Davi no Salmo 31, verso 5. O Senhor está aqui neste momento, nesse trecho que nós lemos, declarando as suas últimas palavras. No entanto, essas palavras já são conhecidas, são as palavras do Salmo ditas por Davi. Portanto, sabemos que ao encerrar sua obra na cruz, em suas últimas palavras, Jesus nos convida a olhar para o passado. E nós precisamos, então, entender o que estava acontecendo com Davi ao dizer estas palavras. No Salmo 31, o salmista faz um lamento individual. Ele ora por livramento dos inimigos que ameaçavam envergonhá-lo, que o atacavam, conforme o verso 2 e 3, que queriam apanhá-lo em alguma armadilha, que causavam
angústia, tristeza, desânimo, conforme versos 9 e 10, que conspiravam para tirar a sua vida. O fato é, irmãos, que as ameaças são muitas, ou as ameaças eram muitas para Davi naquele período. Mas apesar de toda afronta, o salmista expressou sua confiança e buscou refúgio no Senhor. Agora, irmãos, eu quero olhar para a perspectiva de Jesus em Lucas 23, 46. Essa é a segunda perspectiva que eu chamo de perspectiva presente. Por quê? Porque é a perspectiva de quando o fato, quando o evento ocorreu. Eu estou denominando a perspectiva presente por estas razões, ou seja, o exato momento quando Jesus declarou estas palavras: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus está repetindo quase que integralmente as palavras do salmista Davi. Porém, ele acrescenta algumas coisas e ele retira algumas coisas e mantém algumas coisas. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre este uso que o Senhor Jesus faz do Salmo e o que ele significa para nós. Num primeiro momento, irmãos, é preciso saber que, de modo semelhante a Davi, Jesus se confia a Deus ao ver-se rodeado por inimigos e diante da sua morte iminente. Com isso, o Senhor Jesus expressa submissão à vontade de Deus, bem como mantém a esperança na libertação, ou seja, que essa libertação significaria o seu retorno dos mortos, a sua ressurreição. Mas, irmãos, o que mais nós podemos falar sobre estes trechos? Então, a primeira coisa, irmãos, como eu já disse, é aquilo que é retido, aquilo que se mantém nas palavras de Jesus. O que é retido nas palavras do salmista é a sua entrega nas mãos de Deus. Assim como o salmista, Cristo entrega a sua vida, Cristo confia a sua vida nas mãos de Deus, nas mãos daquele que é poderoso. Isso aponta para o fato de Cristo entregar a vida de bom grado, voluntariamente. Ele está aqui cumprindo o propósito de Deus em total submissão a Ele, cumprindo cabalmente aquilo que estava proposto, aquilo pelo qual Ele mesmo se voluntariou a fazer. E este brado, irmãos, também mostra exatamente isso. O brado de Jesus, entregando-se a Deus, é justamente um brado de vitória. Não é um brado temeroso. Não é um brado como, por exemplo, na quarta palavra de Cristo na cruz. Mas é um brado de vitória. É um brado de cumprimento. É um brado de exaltação a Deus por estar cumprindo este propósito estabelecido pelo Senhor na eternidade. Mas há também um acréscimo significativo, que é a palavra Pai. Lucas inclui em seu relato 3 das 7 palavras, as 2 primeiras e a 7ª. Isso significa que, olhando para esta perspectiva, do início ao fim, o Filho de Deus permanece apegado ao Pai, algo grandemente evidenciado no Evangelho. Lucas, diferente de outros, não enfatiza tanto o sofrimento, não enfatiza tanto as dores, mas enfatiza o cumprimento, enfatiza a vitória, enfatiza o plano de Deus e a glória de Deus sendo estabelecida por meio de Cristo Jesus. Mas há também uma omissão, e esta omissão está na expressão: Tu me redimiste, pois aquele que é sem pecado, para aquele que é sem pecado, essa redenção não era de forma alguma necessária, nem mesmo possível, como vai dizer, por exemplo, o comentarista William Hendrickson. Mas ainda há uma terceira perspectiva, que é a perspectiva de Estevão, em Atos 7, 56. Essa é a perspectiva futura, após o evento da crucificação. Porque nós precisamos, então, situar esta questão para mostrar como isto acontece na vida de Estevão. E mais precisamente, no relato da sua morte, do seu martírio. Estevão, semelhante a Davi, estava também cercado pelos seus adversários. E tendo sido apedrejado logo após declarar a visão do Filho do Homem, que estava em pé à destra de Deus, ele não clama por livramento neste momento. Antes, ele invoca a Jesus, entregando o seu espírito, e ainda mais, com tamanha misericórdia, ele entrega
a sua vida, mas também nas suas palavras demonstra a misericórdia que tem para com aqueles homens. Jesus entregou-se com as palavras do salmista Davi, no Salmo 31, enquanto Estevão entregou-se àquele que havia contemplado numa visão maravilhosa de Deus. Ele disse que estava contemplando o Filho do Homem à destra de Deus. É interessante, irmãos. O Salvador ecoou as palavras das Escrituras, enquanto o servo de Deus, Estevão, fez ecoar as palavras do Salvador. Assim também, todos nós devemos fazer ecoar as santas palavras das Escrituras. Pois as Escrituras, as verdades de Deus, permanecem as mesmas e nós precisamos evidenciá-las. Façamos ecoar as palavras da Escritura, principalmente no que tange à redenção dos pecadores. Creia na centralidade da cruz e jamais se afaste dessa mensagem. Não dilua a mensagem do Evangelho para fazê-la aceita. E por fim, confie toda a sua vida ao Senhor. Não deixe que temores momentâneos privem os teus olhos de focar no Mestre Jesus. Pois diante de toda oposição, diante de toda angústia, diante de tantos males e até mesmo diante da nossa iminente morte, o Senhor continua a cuidar dos seus. Que assim o Senhor nos abençoe e que nós possamos ecoar as palavras da cruz. Amém. Graça e paz, queridos irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto das 7 palavras do Senhor Jesus na cruz. Estarei fazendo a oração final. Oremos. Eterno, santo e poderoso Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua graça maravilhosa que nos alcançou, pelo sacrifício do Senhor naquela cruz. E muito obrigado por não ter ficado naquela cruz, porque o Senhor ressurgiu, porque o Senhor vive para sempre. Aleluia, glorificado seja o teu santo nome, porque o Senhor, mediante esse sacrifício, hoje nós podemos ter a certeza da nossa salvação e somos imensamente gratos pelo seu amor, pelo seu cuidado. Pedimos a bênção do Senhor para cada um dos irmãos que assistiram esse vídeo, pedimos para que o Espírito Santo de Deus venha tocar, ó Pai, venha agir de forma especial em cada uma dessas pessoas que estão assistindo esses vídeos, que assistiram a mensagem do Senhor. E que a bênção do Senhor seja sobre as suas vidas, seja sobre a minha vida, seja sobre o nosso país. E que o Senhor esteja nos abençoando, para que nós possamos passar de uma forma breve, mediante essa tribulação, mediante esse vírus que tem atingido o seu povo. Mas nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. E pedimos para que o Senhor continue a nos abençoar, continue a cuidar de nós e a cada um dos seus filhos aqui, ó Senhor. Abençoe a sua igreja. Aceita esse louvor, essa adoração que prestamos ao Senhor nessa noite e que realmente essa palavra fique em nossos corações e que possamos praticá-la todos os dias da nossa vida. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Que o Senhor assim abençoe a cada um dos irmãos. Fiquem na paz. Recebei a bênção, meus amados irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.